Bem-vindo de volta ao Explorar Mundo. Escondida nas profundezas do deserto de Nevada, encontra-se a Área 51, a base militar mais misteriosa do mundo. É apenas um campo de testes ou o cofre de segredos alienígenas? Hoje, revelamos 20 verdades chocantes. 1. Área 51. As coordenadas proibidas. No meio do deserto árido de Nevada, cercada por montanhas secas, encontra-se a Área 51, um lugar que nem sequer aparece na maioria dos mapas. As coordenadas levam a terras governamentais restritas. Os moradores locais descrevem a atmosfera como pesada e perturbadora. Uma terra cercada com arame farpado e patrulhada 24 horas por dia. Placas alertam os visitantes de que a invasão pode desencadear respostas extremas. Ficar perto dos portões é como estar à beira de um universo paralelo. Deserto comum de um lado, segredos inimagináveis do outro. Essa estranha dualidade torna a Área 51 não apenas um lugar, mas uma lenda que assombra exploradores, viajantes e teóricos da conspiração há décadas. 2. Origens da base secreta. A Área 51 nasceu na era da Guerra Fria. Na década de 1950, a CIA precisava de um local remoto para testar seus novos aviões espiões. O deserto árido de Nevada era perfeito, isolado, com céus infinitos. Aqui, projetos como o avião de reconhecimento U-2 foram desenvolvidos, capazes de voar mais alto do que qualquer aeronave soviética na época. Ao longo dos anos, mais protótipos de ponta foram testados, cada um envolto em silêncio, cada um alimentando especulações. Os moradores locais viam luzes estranhas à noite, mas não tinham ideia de que estavam testemunhando a história da aviação. O sigilo era essencial para a defesa nacional, mas inadvertidamente deu origem ao mito de que algo de outro mundo estava acontecendo por trás dessas cercas. 3. Por que Área 51? O nome soa como se tivesse sido retirado de um romance de ficção científica, mas na verdade é burocrático. Na década de 1950, os mapas dos R.A. Boaciwa dividiram o vasto deserto de Nevada em zonas numeradas. A terra designada para esta base militar caiu sob a Área 51. Ironicamente, o rótulo simples apenas ampliou sua mística. Ao contrário das bases com nomes de heróis ou batalhas, este lugar não tinha conexão humana, nenhuma história familiar. Apenas um código frio e anônimo. Esse anonimato se tornou o terreno fértil perfeito para rumores. As pessoas começaram a perguntar: se é apenas mais uma base aérea, por que não dar um nome normal? Por que escondê-la atrás de um número? E assim, a Área 51 se tornou mais do que geografia. Tornou-se o mistério encarnado. 4. A zona de exclusão aérea acima de Nevada. Se as cercas do deserto não fossem suficientes, os céus acima da Área 51 também são proibidos. Conhecida como Espaço Aéreo Restrito, 4.808 Norte, esta zona é um dos espaços aéreos mais rigidamente controlados do mundo. Os pilotos comerciais estão proibidos de voar perto dela. As patrulhas militares são rápidas em interceptar os infratores. Rumores dizem que até astronautas em órbita já brincaram sobre a Área 51 ser o ponto proibido, ao olhar de cima do espaço. Para os fãs da aviação, a restrição alimenta especulações sem fim. O que está acontecendo lá embaixo, que até o céu deve ser mantido em segredo? A verdade permanece trancada atrás de documentos confidenciais, mas a aura de perigo mantém a curiosidade viva. 5. A conexão com o incidente de Roswell.
Nenhuma discussão sobre a Área 51 está completa sem Roswell. Em 1947, um misterioso objeto voador supostamente caiu em Roswell, Novo México. Relatórios oficiais afirmaram que era um balão meteorológico, mas os moradores juraram que parecia uma nave em forma de disco. Testemunhas até descreveram ter visto pequenos corpos alienígenas. Para onde foram os destroços? Teóricos da conspiração apontam para a Área 51, sugerindo que destroços e possíveis restos alienígenas foram secretamente transportados para lá. Essa teoria transformou a Área 51 no epicentro da cultura OVNI. Turistas, jornalistas e cineastas ficaram obcecados. Seja Roswell verdadeiramente extraterrestre ou não, sua ligação com a Área 51 garantiu o lugar imortal da base no folclore OVNI. 6. Alienígenas, reais ou fabricados? Por décadas, sussurros sobre corpos alienígenas escondidos na Área 51 dominaram a cultura OVNI. Alguns ex-funcionários, falando anonimamente, afirmaram ter visto formas não humanas, preservadas armazenadas em laboratórios de alta segurança. Outros descreveram voos de teste de naves em forma de disco se comportando de forma diferente de qualquer aeronave conhecida. Céticos argumentam que essas histórias eram exageros ou distrações inteligentes de projetos militares ultra-secretos. No entanto, a persistência dessas testemunhas alimenta o mito. Será que o governo dos Duzil realmente estaria escondendo provas de vida extraterrestre? Ou essas histórias são apenas o disfarce perfeito para a tecnologia de ponta? De qualquer forma, a reputação da Área 51, como um cofre interestelar, se recusa a desaparecer. 7. A tecnologia do amanhã. A Área 51 é frequentemente creditada por produzir aeronaves futuristas que antes pareciam impossíveis. O lendário SR-71 Blackbird, capaz de voar 3 vezes a velocidade do som, teria sido testado aqui. O caça furtivo F-117 Nighthawk, invisível ao radar, também teria tomado forma dentro dessas cercas. Para muitos, o salto em design e desempenho era extraordinário demais para ser feito por humanos. A tecnologia alienígena foi utilizada por meio de engenharia reversa para construir essas máquinas? Embora não existam evidências, a velocidade da inovação mantém a suspeita viva. Cada vez que uma nova aeronave é revelada, os entusiastas de OVNIs apontam para a Área 51 como o berço da engenharia de outro mundo. 8. Segredos subterrâneos. Imagens de satélite revelam hangares e pistas de pouso enormes, mas muitos acreditam que os verdadeiros mistérios estão no subsolo. Teóricos da conspiração afirmam que a Área 51 tem bases subterrâneas de vários níveis, que se estendem profundamente no deserto de Nevada. Supostamente, esses túneis abrigam espaçonaves alienígenas, experimentos híbridos e projetos conjuntos humano-alienígena. Alguns até imaginam cidades subterrâneas inteiras, onde a pesquisa secreta prospera além da vista do público. Embora essas alegações não tenham provas concretas, o acesso restrito apenas as torna mais plausíveis. Turistas que acampam nas proximidades costumam dizer que ouvem estranhos estrondos sob a terra, como máquinas escondidas trabalhando incansavelmente. Seja mito ou realidade, o mundo subterrâneo da Área 51 se tornou uma peça central de sua lenda. 9. O testemunho de Bob Lazar. Nenhuma figura moldou o mito moderno da Área 51 mais do que Bob Lazar. Em 1989,
Ele apareceu na televisão alegando que trabalhava em uma instalação perto da Área 51 chamada S4. Segundo Lazar, ele testemunhou 9 naves alienígenas e estudou seus sistemas de propulsão, movidos por uma substância misteriosa chamada Elemento 115. Sua história eletrizou o mundo, inflamando a febre dos OVNIs. Críticos o acusaram de fabricação, citando lacunas em seu histórico. No entanto, décadas depois, partes de suas alegações, como a existência do elemento 115, ganharam reconhecimento científico. Seja um denunciante ou um mestre contador de histórias, Bob Lazar consolidou a Área 51 como o lar da tecnologia alienígena na imaginação popular. 10. Avisos mortais nos portões. Aproxime-se dos portões da Área 51 e você será recebido não por boas-vindas calorosas, mas por placas arrepiantes. Letras em negrito dizem: uso de força letal autorizado. Este não é um aviso ocioso. Guardas armados, apelidados de Camo Dudes, patrulham o perímetro em veículos não identificados, com os rostos escondidos. Invasores são rapidamente presos, ou pior, sem fotografias, sem drones, sem aproximações. Mesmo estar em terras públicas próximas pode convidar a vigilância intimidadora. Esta cortina de ferro de segredo reforça o medo. O que há lá dentro que requer uma proteção tão letal? O próprio perigo aumenta o fascínio, fazendo com que a Área 51 pareça menos uma base e mais a zona mais proibida do mundo. 11. Turismo ao redor da Área 51. Ironicamente, a base mais secreta do mundo criou uma forma única de turismo. Do lado de fora da zona restrita fica Rachel, Nevada, uma pequena cidade com menos de 100 habitantes. Sua principal atração? O peculiar restaurante e motel chamado Little Alien, um trocadilho com a palavra alienígena. Os visitantes param para tirar fotos com murais de OVNIs, estátuas de alienígenas e placas de rodovias rotuladas como rodovia extraterrestre. Embora você não possa entrar na base, o deserto ao redor se tornou um local de peregrinação para viajantes curiosos. Para eles, mesmo estar à beira da terra proibida é suficiente para sentir que estão roçando o desconhecido. 12. A comunidade de caçadores de OVNIs. Todas as noites, grupos de caçadores de OVNIs acampam perto da zona restrita. Armados com telescópios, câmeras e uma crença inabalável. Eles esperam por luzes estranhas que cruzam os céus de Nevada. Alguns afirmam capturar objetos em movimento rápido, zigue-zagueando como nenhum avião. Outros juram que foram seguidos ou monitorados por misteriosos SUVs pretos. Esta comunidade transformou a Área 51 em um movimento social, uma mistura de hobby, obsessão e rebelião cultural. Para eles, não se trata apenas de avistar alienígenas. Trata-se de provar que os governos escondem verdades grandes demais para o público. O deserto silencioso e vasto torna-se seu teatro de esperança e desafio. 13. Ícone da cultura pop. De blockbusters, de Hollywood a videogames, a Área 51 foi imortalizada na cultura pop global. Filmes como Independence Day mostram alienígenas armazenados em laboratórios subterrâneos, enquanto Arquivo X alimentou a paranoia com suas representações sombrias. Até mesmo videogames apresentam missões ambientadas dentro de suas cercas, consolidando a base como uma abreviação para o desconhecido. Pop stars e programas de TV a referenciam como o símbolo de segredos que a humanidade não deveria saber. De muitas maneiras, a Área 51 não é mais apenas um lugar real, é um mito cultural, moldando como as gerações imaginam alienígenas, conspirações e verdades ocultas. Seu sigilo se tornou sua maior ferramenta de marketing. 14.
O evento Invadir a Área 51. Em 2019, uma simples piada no Facebook. Invadir a Área 51. Eles não podem nos deter a todos, viralizou. Mais de 2 milhões de pessoas clicaram em comparecer, fantasiando sobre invadir os portões para descobrir segredos alienígenas. Embora concebido como sátira, milhares realmente viajaram para Nevada para festivais, música e memes. As autoridades se prepararam para o caos, mas a invasão terminou pacificamente, com risadas em vez de tiros. Ainda assim, o evento provou o fascínio global pela Área 51. O fato de um meme poder mobilizar pessoas em todo o mundo mostrou o quão profundamente essa base se incorporou em nossa imaginação coletiva. Parte perigo, parte comédia, mas sempre mistério. 15. Outras bases secretas em todo o mundo. A Área 51 não está sozinha em provocar paranoia. Em todo o mundo, outros locais sombrios alimentam especulações semelhantes. Na Austrália, Pine Gap é apelidada de Área 51 do Hemisfério Sul, conhecida pela vigilância por satélite. Na Rússia, Kapustin Yar é apontado como um local de queda de OVNIs escondido pela União Soviética. Mesmo na China, instalações secretas no deserto atraíram alegações de OVNIs. Esses paralelos sugerem que toda superpotência tem sua própria zona proibida. No entanto, nenhuma capturou a imaginação como a Área 51. Talvez seja a combinação do isolamento do deserto de Nevada, da cultura pop americana e de décadas de sussurros que a tornam verdadeiramente lendária. 16. Testes nucleares e rumores sombrios. Alguns pesquisadores acreditam que a Área 51 não se trata apenas de aviões ou OVNIs. Ela também pode ter ligações com testes nucleares. Nevada já foi palco de centenas de experimentos atômicos e teóricos da conspiração sugerem que a base experimentou armas movidas a radiação ou sistemas de propulsão. Luzes brilhantes incomuns, tremores registrados e doenças estranhas relatadas por moradores locais apenas aprofundam a suspeita. Oficialmente, não há evidências que liguem a Área 51 a armas nucleares. Mas o deserto ao redor dela, há muito tempo, foi marcado por explosões secretas, alimentando a crença de que o governo usa esta terra para mais do que aviação. Talvez para tecnologias perigosas demais para admitir publicamente. 17. A vida ao redor da Zona Proibida de Nevada. Para os poucos que vivem perto da Área 51, a vida parece surreal. Residentes de pequenas cidades desertas como Rachel ou Alamo se acostumam com aeronaves misteriosas, riscando o céu à noite. Alguns veem o sigilo como proteção, outros se ressentem da vigilância e do silêncio. Eles contam histórias de helicópteros pretos pairando baixo ou estranhos em veículos não identificados observando suas casas. No entanto, também há orgulho. Afinal, o quintal deles é a base mais infame da Terra. Para esses habitantes do deserto, a vida cotidiana se confunde com o extraordinário. Sua comunidade incorpora o paradoxo de viver ao lado de uma tábua de salvação econômica e uma fronteira proibida. 18. Imagens de satélite e Google Earth. Apesar do sigilo, a tecnologia deu ao público vislumbres da Área 51. Imagens de satélite do Google Earth revelam enormes pistas, hangares extensos e novos projetos de construção surgindo ao longo dos anos. Analistas examinam essas fotos, especulando sobre aeronaves escondidas dentro de vastos abrigos. Alguns
Acreditam que as expansões sinalizam a preparação para armas de próxima geração. No entanto, para cada estrutura visível, inúmeras possibilidades subterrâneas permanecem invisíveis. A ironia é impressionante. Uma base destinada a permanecer invisível, agora, é mapeada e estudada por milhões de pessoas de seus laptops. Ainda assim, quanto mais vemos de cima, mais perguntas surgem sobre o que permanece oculto abaixo. 19. Reconhecimento oficial do governo. Por décadas, o governo do ZEIA se recusou a admitir que a Área 51 sequer existia. Mapas a omitiam. Autoridades se esquivavam de perguntas. Somente em 2013, após décadas de pressão, a CIA desclassificou documentos reconhecendo o local. Mas a versão deles era simples: um campo de testes para aeronaves de reconhecimento. Nenhuma menção a OVNIs, alienígenas ou tecnologia de outro mundo. Para os céticos, essa admissão foi muito bem elaborada, muito controlada. Por que escondê-la por tanto tempo, se fosse meramente uma base aérea? Para os crentes, o reconhecimento apenas provou que segredos mais profundos ainda permanecem selados. A Área 51, argumentam eles, ainda está escondendo verdades explosivas demais para o mundo lidar. 20. OVNIs. A pergunta final. Então, a Área 51 realmente esconde OVNIs? A evidência é fugaz, mas o fascínio é inegável. Talvez as luzes brilhantes fossem aviões experimentais décadas à frente de seu tempo. Talvez Bob Lazar tenha exagerado. Ou talvez, quem sabe, a humanidade realmente não esteja sozinha. O que é certo é que a Área 51 se tornou mais do que uma base militar. É um espelho para nossos medos e esperanças mais profundos. Ela reflete nossa suspeita da autoridade, nossa fome por descoberta e nossa curiosidade infinita sobre o universo. Seja escondendo naves alienígenas ou não, seu legado como o maior mistério da Terra permanece intocável. A Área 51 é mais do que uma base no deserto. É o enigma da humanidade. Talvez ela esconda apenas aviões, talvez ela guarde a verdade alienígena. Até que as cercas caiam, a pergunta permanece: estamos espiando um segredo militar? Ou o portal para outro mundo?